pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 12.594 de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, também chamado de SINASE. Vamos analisar os artigos desta lei e no final eu preparei um simulado com 25 questões sobre a lei para que vocês possam treinar e revisar tudo que a gente vai ver nesta e na próxima aula. Pessoal, a Lei 12.594, então, instituiu o SINASE. E o que é o SINASE? O que é o atendimento socioeducativo? É a situação aplicada àquele adolescente que praticou um ato infracional. Como a gente sabe, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando um adolescente pratica uma conduta que, se fosse praticada por um adulto, seria um crime, para o adolescente, isso será um ato infracional. E quando o adolescente pratica um ato infracional, ele pode ter uma medida socioeducativa aplicada. E é isso que trata o SINASE, justamente dos programas de acompanhamento e execução das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente que praticou o ato infracional. São aquelas medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é interessante, para estudar esta lei, ter o conhecimento de quais são os atos infracionais, quais são as medidas socioeducativas aplicáveis previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em muitos momentos, esta lei vai mencionar artigos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque justamente ela é um complemento no que se refere à questão das medidas socioeducativas. Então é isso que diz o artigo 1º da lei, que foi instituído a partir desta lei em 2012 o Sistema Nacional, o SINASE. Conceito de SINASE, isso cai em prova. Tem que saber o conceito do SINASE, isso pode ser uma questão na nossa prova. O SINASE, então, é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução justamente dessas medidas socioeducativas. E diz no parágrafo 1º que inclui também, por adesão, os sistemas estaduais, distritais e municipais e todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Então, o SINASE não são só as regras que a gente vai ver nesta aula. Além de tudo que está nesta lei, também adere-se ao SINASE todos os programas que existam em qualquer estado do Brasil, em qualquer município, justamente para o atendimento ao adolescente que está em situação de conflito com a lei. Então, essa que é a ideia, este que é o conceito do SINASE. Uma questão, uma pegadinha que a banca pode fazer na questão é dizer que não se inclui no SINASE esses programas estaduais, distritais ou municipais. Aí estaria errado, porque se inclui também no SINASE. Bom, medidas socioeducativas são aquelas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 112 traz a lista das medidas socioeducativas e lá no ECA, claro, tem a explicação do que é cada uma dessas medidas. Bom, e quais são os objetivos aqui das medidas socioeducativas? Afinal de contas, por que uma medida socioeducativa é aplicada ao adolescente que praticou o ato infracional? Isso é muito importante a gente compreender. Para a prova, são 3 objetivos principais e eu esquematizei eles neste mapa mental para já nos ajudar a ir memorizando e lembrar na hora da prova. Pessoal, primeiro objetivo da medida socioeducativa é a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional. Sempre que possível, objetivando a reparação. Pessoal, o adolescente praticou um ato infracional e com a medida socioeducativa, ele vai entender o quão é errado o que ele fez. Essa que é a ideia, responsabilizar. E sempre que possível vai ser incentivada a reparação, que se consiga reparar o dano que foi causado, de acordo, claro, com o tipo de dano. E o que a banca pode fazer na prova como pegadinha aqui? Sabe o que ela pode fazer? Ela pode trocar criança por adolescente.
Pessoal, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no ECA, bem no comecinho, ele diferencia quem é criança e quem é adolescente. E a questão do ato infracional que a gente está estudando aqui, a questão de medidas socioeducativas, são todas dirigidas ao adolescente, não à criança. É ao adolescente que é direcionado. O ECA separa, né, por faixas etárias quem é criança e quem é adolescente. E o que a gente está vendo aqui são as medidas aplicadas ao adolescente. É isso que consta no texto da lei e a banca pode fazer uma pegadinha trocando adolescente por criança. Se eu coloco numa questão criança no lugar de adolescente, a questão está incorreta, porque quem é responsabilizado não é a criança, é o adolescente. Quem comete ato infracional é adolescente, não é a criança. Então esse é o primeiro objetivo da medida socioeducativa. Segundo objetivo, integração social do adolescente e garantia dos seus direitos individuais e sociais, justamente por meio do PIA. O PIA é o Plano Individual de Atendimento, a gente vai estudar mais na parte final desta lei. Então, é um objetivo integrar o adolescente que cometeu a infração à sociedade. Essa é uma ideia, é um objetivo. Respeitando os seus direitos individuais e sociais, aqueles direitos previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente e também nesta lei serão respeitados. Então, é um objetivo da medida, além de responsabilizar o adolescente, integrar ele na sociedade, claro, para que depois ele não volte a cometer atos infracionais. E ainda, também é um objetivo a desaprovação daquela conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como um parâmetro máximo da privação de liberdade ou restrição de direitos. Como assim? A gente vai desaprovar o que o adolescente fez, aplicando para ele na medida socioeducativa, no máximo, o que a sentença determinar. Ao aplicar a medida, quando uma instituição vai aplicar as medidas socioeducativas para o adolescente infrator, a instituição jamais poderá fazer mais do que está na sentença. Vai ter uma sentença determinando que deve ser aplicada tal medida. E aquela medida vai ser aplicada e nada mais, nada além disso. A privação de liberdade ou a restrição de direito que o adolescente vai ter é aquela fixada na sentença. As instituições que vão executar esses programas, essas medidas socioeducativas, devem seguir o que está na sentença, não podem ir além disso. Por isso que diz que a sentença é um parâmetro máximo de privação e restrição. Maravilha! Então esses são os objetivos, tem bastante chance deles serem perguntados em prova, sempre bom revisá-los. Bom, alguns conceitos adicionais. Programa de atendimento, unidade e entidade de atendimento. Cada um dos parágrafos traz um desses conceitos que eu já coloquei no quadro, para ficar mais fácil, mais prático, para a gente perceber que isso é importante para a prova e também para memorizar. Então vamos direto ao quadro e quando vocês revisarem esta lei, sempre vem direto no quadro para revisar. Pessoal, 3 conceitos que podem ser perguntados na sua prova. E a banca também pode trocar um pelo outro. Então vocês têm que saber exatamente o que é programa de atendimento, o que é unidade e o que é entidade de atendimento. O programa de atendimento é a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para que as medidas socioeducativas sejam cumpridas. Então, um programa de atendimento é uma organização dentro de uma unidade para que um adolescente infrator que para lá é enviado chegue lá e tenha a aplicação dessa medida. Então, isso é o programa de atendimento. Cada lugar que recebe adolescentes que praticaram atos infracionais vai ter o seu programa de atendimento. Maravilha! O que é a unidade? É o espaço físico, a base física necessária para a organização e funcionamento do programa. É o lugar físico aonde vai ser cumprido e executado o programa. E entidade de atendimento é a pessoa jurídica, que pode ser uma pessoa jurídica de direito público, como um município, como um estado, ou de direito privado, como uma fundação de direito privado, que instala e mantém a unidade
mantém o espaço físico e os recursos humanos, os servidores que lá vão trabalhar, e também os materiais necessários para desenvolver o programa de atendimento. Então, usando o exemplo do estado aqui do Rio Grande do Sul, quem é a entidade de atendimento no Rio Grande do Sul? É a FASE. A FASE é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. É uma fundação, pessoa jurídica de direito privado, que cuida desses programas estaduais, no âmbito estadual. A FASE tem diversas unidades no estado. Ela não fica num lugar só, ela tem diversas unidades. Cada lugar é uma base física, cada um é uma unidade da fundação. E o programa é justamente o que é organizado em cada uma das unidades da FASE para o cumprimento das medidas socioeducativas. Então é isso. Aqui com esses conceitos, usando o exemplo da FASE, fica fácil a gente entender e diferenciar o que é programa, o que é unidade e o que é entidade. E a banca pode, na hora da prova, trocar um pelo outro para tentar te confundir. Por isso a gente sempre tem que saber o que é programa, o que é unidade e o que é entidade de atendimento. Muito bem, seguindo, o SINASE é coordenado pela União. União, né, o âmbito federal. E integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais, responsáveis pela implementação dos seus programas de atendimento a adolescente, ao qual é aplicada a medida socioeducativa com liberdade de organização e funcionamento. Como assim? Cada estado, cada município e o Distrito Federal tem uma liberdade de organizar da forma que entender melhor, seguindo os parâmetros dessa lei, é claro, os programas de atendimento. Pois é. E aqui, pessoal, agora, nesse ponto da lei, a lei do SINASE traz exatamente o que cabe à União, o que cabe ao Estado e o que cabe ao município no que se refere a esse atendimento socioeducativo. Então, a gente vai conhecer e diferenciar agora qual é o papel de cada um. E é claro que na hora da prova, a banca vai fazer algumas pegadinhas misturando o que cabe à União com o que cabe ao Estado e com o que cabe ao município. Por isso, a gente vai entender bem qual é a função de cada um aqui nesse aspecto. Primeira coisa que a gente tem que entender, que é o nosso ponto de partida. A União coordena esse sistema. Ela não executa os programas. Ela não vai ter unidades federais de atendimento socioeducativo. Não. Quem vai receber os adolescentes para implementar os programas e cumprir as medidas são os estados ou os municípios e o Distrito Federal, de acordo com a medida a ser aplicada. A União não vai ter estabelecimentos, a União não vai ter unidades de atendimento do adolescente, não. Ela está se preocupando na coordenação desse sistema. Então vamos lá, quais são as competências da União no aspecto dessas medidas socioeducativas? A União é quem formula e coordena a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sempre que falar em nacional, é competência da União. Sempre que vier um dos incisos que tem a palavra nacional, pode ter certeza que é competência da União. Quem formula e coordena a execução da política nacional é a União. Quem elabora o plano nacional é a União. Quem institui e mantém o Sistema Nacional de Informações é a União. Percebeu? A palavra nacional nos ajuda a identificar que é uma competência da União. É isso. Então, aí estão as competências da União. Ela vai fazer a política nacional de atendimento socioeducativo. Ela elabora um plano nacional, que todos os órgãos estaduais e municipais vão seguir, e esse plano é elaborado em parceria com estados, Distrito Federal e municípios. A União vai prestar assistência técnica e suplementação financeira para os estados, Distrito Federal e municípios. O que está dizendo aqui, pessoal? A União vai dar um apoio técnico com o conhecimento que eles têm sobre o assunto e também vai repassar recursos. Porque aqui no Brasil, a União concentra a maior parte do dinheiro público. Então, nesse programa, para que os estados e municípios consigam implementar o programa, eles também vão precisar de um repasse financeiro que o governo federal vai fazer. E é isso. É uma atribuição da União dar essa assistência técnica e a suplementação financeira.
Também instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento, que é um banco de dados de caráter nacional, que vai ter lá registrado todas as entidades que estão em funcionamento, os programas, financiamento e a população atendida. A União centraliza essa informação para garantir que em todo o Brasil estejam funcionando unidades e entidades para atender justamente ao cumprimento dessas medidas. Mas essas unidades que vão funcionar e atender não são da União. A União faz essa coordenação e mantém o banco de dados. Mas quem vai executar os seus programas vão ser os estados e municípios, como a gente vai ver. Também a União vai contribuir para a qualificação e ação em rede do sistema de atendimento socioeducativo, estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Também o processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, financiar a execução de programas e serviços e garantir publicidade de informações sobre o repasse de recurso. Vai ser público, claro, todo o dinheiro que a União está passando para que o Estado ou o município aplique no atendimento socioeducativo. E aqui nós temos algo muito importante para a prova, que eu já falei para vocês, mas agora a gente reforça. São vedados. Vedado significa proibido, né? É proibido para a União desenvolver e ofertar programas próprios de atendimento. Foi o que eu falei para vocês, a União não vai ter unidades e entidades de atendimento. Não. A União faz a coordenação do SINASE. Mas quem vai ter os programas de atendimento e atender o adolescente é o Estado ou o município, de acordo com a medida a ser aplicada, como a gente também vai ver logo a seguir. E aí nós temos, acompanhando toda a questão do SINASE, nós temos os conselhos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os estados vão ter o Conselho Estadual e os municípios têm o Conselho Municipal. Aqui, no âmbito da União, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também é conhecido pela sigla CONANDA, ele tem a função normativa, deliberativa, de avaliação e fiscalização do SINASE. Vejam só, a gente viu uma lista de atribuições da União, do governo federal. Agora, aqui no parágrafo 2º, estão atribuições que não são da União, que são do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o CONANDA que tem a função de fazer as normas para funcionamento do SINASE, deliberar, tomando decisões, avaliar o SINASE e fiscalizar o SINASE. Quem faz tudo isso é o CONANDA. É isso. Bom, o plano que trata o inciso 2. O plano que trata o inciso 2 é justamente o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? E esse Plano Nacional, que é elaborado pela União, vai passar também pelo CONANDA. A União faz o Plano Nacional e encaminha para o CONANDA aprovar e deliberar. E nós temos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que é um órgão da Presidência da República, que tem a função executiva e gestão do SINASE. Então, cuidado na hora da prova. A gente viu no parágrafo 2º o que faz o CONANDA, e no parágrafo 4º o que faz a Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão da Presidência. Se eles perguntarem na prova o que faz o CONANDA, a resposta é a função normativa, deliberativa, de avaliação e fiscalização. Agora, se eles perguntarem na prova qual é o órgão que faz a função executiva e gestão do SINASE, aí o órgão é a Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão da Presidência da República. Certo? Então é isso, concluímos as atribuições aqui da União, que cabe ao governo federal e ao Conselho Nacional. Agora a gente vai ver a competência estadual, que cada estado membro terá. Cada estado vai ter, então, atribuição aqui no que se refere ao SINASE. A formular, instituir, coordenar e manter o sistema estadual. Claro, assim como eu falei que o nacional vai me lembrar da União, o estadual vai me lembrar do Estado. Bem óbvio, né? Então, claro, se eles perguntarem quem é que coordena o sistema nacional, é a União.
Quem é que coordena o sistema estadual? É o Estado, bem tranquilo. Assim como a União faz um plano nacional, cada estado vai ter o seu plano estadual de atendimento socioeducativo, que, claro, vai estar de acordo com o plano nacional. Também cabe aos estados, e agora a gente tem aqui algo que não tinha na União. Cabe aos estados criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas da semiliberdade e internação. Isso não tem na União, porque a União não pode fazer isso. Só quem vai fazer isso são estados e municípios. E como é que eu vou diferenciar na prova quando é o estado e quando é o município? Pelo tipo de medida a ser aplicada. As medidas socioeducativas mais graves que existem no ECA são a semiliberdade e a internação. O que essas medidas têm em comum? Elas são medidas que privam a liberdade do adolescente. A internação priva completamente e a semiliberdade, uma parte da liberdade é privada. Então a gente tem esses dois programas em que há privação de liberdade, esses dois são competência do Estado. E é assim que vocês vão memorizar para a prova. Se perguntar quem é que faz, que desenvolve e mantém os programas que envolvem essa privação de liberdade, que é a semiliberdade de internação, é o Estado. Outros programas em meio aberto, é o município quem vai implementar. Então é isso que o Estado vai se responsabilizar. Nos programas, nas medidas socioeducativas em que há privação de liberdade, que são justamente as medidas de semiliberdade e de internação. Que mais, pessoal? Editar normas complementares para o funcionamento do seu sistema e dos sistemas municipais. Estabelecer com os municípios colaboração. O Estado vai colaborar com o município para que o município forneça, para que cada prefeitura implemente o atendimento socioeducativo em meio aberto. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios. Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional. Garantir defesa técnica do adolescente. Aqui se atribui a prática de ato infracional. Porque o adolescente que não puder pagar um advogado, vai ter um advogado fornecido pelo Estado. E aí entra em campo a Defensoria Pública do Estado para fornecer defesa para o adolescente acusado de ato infracional. O Estado deve se cadastrar no Sistema Nacional de Informações e dar as informações necessárias para que o Sistema Nacional esteja alimentado. Cofinanciar com os demais entes a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como destinados ao adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Então, o Estado ajuda a financiar programas e ações para esse atendimento inicial do adolescente acusado do ato infracional. E aí o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente vai ter as funções deliberativas e de controle do sistema estadual. E compete ao órgão a ser designado no plano estadual as funções executiva e de gestão do sistema estadual de atendimento socioeducativo. Cada estado, quando faz esse plano, identifica qual é o órgão que fica responsável pela função executiva e gestão do SINASE em âmbito estadual, no sistema estadual, portanto. Muito bem, e por fim, vem a competência dos municípios, das prefeituras. O que cabe aos municípios aqui no atendimento socioeducativo? Coordenar o sistema municipal. Então, essa questão, se vier em prova, é muito fácil, né? Porque, é claro, nacional é a União, estadual é o Estado, municipal é o município, tudo muito óbvio. O que mais? Elaborar o plano municipal também. Criar e manter programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto. A gente vai ver hoje quais são essas medidas. Mas são aquelas medidas em que não há a privação da liberdade, como há nas outras, né? Então, as medidas de semiliberdade e internação, competência do Estado. As outras, em meio aberto, competência do município. Também editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema. Cadastrar-se também no sistema nacional, assim como os estados, dando as informações. E também financiar aqueles programas de atendimento inicial.
Então, pessoal, o que tem de mais importante para a prova e que eu acho mais provável que seja perguntado? A questão dos programas de atendimento. A União, quais são os programas que a União oferece? Nenhum, ela não pode. A União não tem programas de atendimento. Ela coordena o SINASE, mas ela não oferece atendimentos. Os estados vão cuidar das medidas de semi-liberdade e internação, que é o que aqui no Rio Grande do Sul a FASE vai justamente se encarregar dessas medidas. E nos municípios, cada município vai se responsabilizar por aquelas medidas em meio aberto, em que não há aquela privação de liberdade. Para garantir a oferta do atendimento em meio aberto, os municípios podem instituir consórcios. Como assim consórcio? Os municípios podem se unir. Então, se tem vários municípios numa mesma região, eles podem conjuntamente fazer um consórcio para dar esse atendimento a todos daquele município. É possível, então, que os municípios se unam para fornecer esse atendimento. Isso é por meio de um consórcio. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente vai ter a função deliberativa e controle do sistema municipal. Então percebam que tem um conselho em cada esfera, né? Tem o CONANDA, que é nacional, tem o Conselho do Estado e tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Cada um na sua esfera. Professor, e no Distrito Federal? Para quem não sabe, o Distrito Federal não possui municípios. Como o Distrito Federal não tem municípios, o Distrito Federal tem as competências dos estados e dos municípios. No Distrito Federal, então, ele acumula essas duas competências que nós vimos. Tudo que cabe ao estado e ao município, no Distrito Federal, cabe a ele. É isso, então, que nós temos aqui. Então, a gente tem que saber diferenciar bem o que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios, e a gente tem que lembrar que para o Distrito Federal são as duas competências dos estados e dos municípios, certo? Pessoal, muito provavelmente aqui vai estar uma questão na nossa prova. É muito comum que as bancas perguntem em prova o que cabe a cada ente. Então, a gente tem que saber direitinho o que cabe à União, ao estado e ao município. E para isso, claro que além de entender a minha explicação, é importante que vocês façam a leitura e releitura do que a gente comentou, para ir memorizando, para ir ficando na memória, que aí quando vocês forem resolver as questões do simulado, vocês vão perceber que vocês já vão lembrar muitas coisas e vão conseguir resolver muitas questões. Muito bem, concluímos então a primeira parte aqui do SINASE. É uma parte maior essa primeira, porque precisamos de muitas explicações. Daqui para frente não vai ser tão demorada a aula, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque os próximos artigos não são tão teóricos como esses. Esses primeiros, para a gente conhecer o sistema, a gente acaba levando mais tempo. Então é isso, pessoal. Vamos parando por aqui este vídeo, e na próxima aula eu volto para a gente continuar conhecendo o Sistema Nacional, o SINASE. Dá um clique que eu já volto. Até logo.